Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Estadão Blue Studio com o patrocínio da Novo Nordisk. Eu sou a Bárbara Guerra e hoje temos um tema de extrema importância para discutir: o combate às doenças crônicas graves, com um foco especial na obesidade. As doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por 74% das mortes no Brasil, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Entre as enfermidades, a obesidade se destaca como um problema de saúde pública crescente. No Brasil, quase 60% da população adulta está com sobrepeso e cerca de 20% já tem obesidade. Esses números, eles são alarmantes e têm impactos significativos, não só na saúde individual, mas também nos sistemas de saúde e na economia do país. A obesidade também está associada a diversas complicações de saúde, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer, como os hormônios dependentes do trato digestivo e problemas articulares. Além disso, estudos recentes têm mostrado que pessoas com obesidade têm maior risco de desenvolver formas graves de Covid-19. Para nos ajudar a entender melhor esse assunto, recebemos hoje aqui a endocrinologista e vice-presidente da Novo Nordisk Brasil, doutora Priscila Olim Matar. Doutora, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Prazer, Bárbara, é muito bom a gente poder falar desse assunto em canais tão sérios. Que bom, a expectativa é alta para esse nosso bate-papo aqui. Bom, doutora, muitas pessoas ainda veem a obesidade como uma questão simplificada, muitas vezes relacionada à falta de atividade física ou uma alimentação desbalanceada. Você poderia esclarecer para nós qual a visão atual da ciência sobre as causas reais da obesidade? Bom, esse ponto, Bárbara, é super importante. Você mencionou no começo aqui na introdução, né, sobre doenças crônicas não transmissíveis. Então, obesidade sim é uma doença crônica não transmissível, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde mais recentemente, quando a gente compara com outras doenças crônicas, como diabetes, como a hipertensão, como o colesterol alto. E talvez por isso hoje a obesidade ainda enfrente muitos estigmas e muito preconceito. Mas sim, voltando ao core dessa pergunta, né, o objetivo principal é uma doença crônica, tá? Progressiva, recidivante e que precisa de um tratamento no longo prazo. O tratamento da obesidade ele envolve diferentes aspectos que a gente pode comentar, mas sim, é uma doença crônica. E atualmente, quais são os principais desafios no tratamento da obesidade, doutora? Se eu fosse elencar um desafio, Bárbara, eu diria que o preconceito. A gente vive hoje uma nova era no tratamento da obesidade, foi uma doença que ficou por muitos anos sem um tratamento efetivo e seguro, para que as pessoas pudessem sim, seguir um plano de tratamento medicamentoso, além da base do tratamento, que é sempre uma dieta adequada, mais um programa de educação física adequado. Mas por muitos anos a gente não tinha medicamentos seguros. Agora a gente entra numa nova era com medicamentos que possibilitam, então, a utilização no longo prazo, trazendo benefícios para o paciente. Então, o preconceito por conta de toda essa fase que a gente passou sem tratamento ou com tratamentos que aumentavam o risco do paciente, ele contribuiu muito para a falta de entendimento que é uma doença crônica que precisa ser tratada adequadamente, como outras doenças, como o diabetes, como a pressão alta. A gente não tem esse tipo de preconceito quando a gente olha pacientes com diabetes ou com hipertensão, mas com obesidade, me parece ainda que o olhar é diferente. A gente tem mudado, a gente tem tentado mudar isso na comunidade médico-científica, mas ainda é uma jornada longa. E existem muitos mitos sobre a prevenção de tratamento da obesidade. Na verdade, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Acho que a palavra não seria nem mitos, alguns estigmas. Existe ainda isso, doutora? Sim, o estigma é muito forte dentro da doença a obesidade. Esse paciente, por muitos anos, ele foi encarado como preguiçoso ou como uma falta de caráter. Os grandes professores, dentro da área de obesidade, como o próprio Alfredo Halper, querido Alfredo, já falava isso, não é falta de caráter, mas por conta de todo esse histórico, o paciente se sente responsável por aquela condição. E isso leva até a um atraso na busca por ajuda. O paciente ele se sente responsável e ao mesmo tempo impotente no tratamento
e demora para procurar ajuda, muitas vezes por vergonha, né, por esse sentimento de falência, né, ao longo de toda a jornada da vida dele, que muitas vezes começa na infância. Hoje, no Brasil, os índices de obesidade infantil são muito altos, né, então isso começa desde a infância, né, é bullying, todo esse preconceito em relação à doença. Então a gente vê que nem a gente, né, fazendo estudos aí, pesquisas sobre isso, a gente percebe que quanto o apoio é importante também, né? Apoio familiar, apoio de pessoas próximas são importantes, né? E não só na vida, não só na infância, mas na vida adulta também, né? Exato. Inclusive dos profissionais de saúde que vão acompanhar esse paciente ao longo da vida. Né? Muitas vezes a gente acaba tratando a dor no joelho, a glicemia que subiu, o açúcar no sangue que subiu, ou a gordura no sangue, mas existe ali uma doença de base causando tudo isso. Sim. E muitas vezes essa doença de base não é olhada, né? Apenas os riscos que estão sendo gerados com ela. Então, acho que isso é muito importante, a conscientização, né? Acho que existe um trabalho grande da comunidade médico-científica no sentido de conscientizar, né? Não só os médicos que estão chegando aí, os médicos que estão se formando, mas também a população, né? Esse é um esforço conjunto para que a gente tenha aí um desfecho melhor em relação aos pacientes com obesidade. E aí não tem como a gente não falar de tecnologia, né? Como que a tecnologia e a inovação, elas estão contribuindo para o combate à obesidade, doutora? Eu acho que desde 2015 a gente vem vivenciando, né, o resultado dessa inovação. Como eu te disse, Bárbara, a gente ficou muitos anos, assim, foi um intervalo de cerca de 15 anos sem nada muito efetivo e seguro, né? E aí eu estou falando aqui, representando também não só a minha especialidade, mas a indústria farmacêutica. A prioridade é sempre a segurança do paciente. Uhum. Eu não posso desenvolver um medicamento que trate uma doença, mas que traga outros riscos. Então, isso é muito olhado, isso é uma prioridade máxima, não só na Novo Nordisk, mas outras indústrias também. E no campo da obesidade, isso sempre foi muito difícil de achar. Desde 2015, com o lançamento de uma das moléculas, que é da classe dos análogos do GLP-1, a gente encara um cenário muito diferente, né? Não só com alta eficácia, mas também com segurança. Né? E eu digo, né, para os meus colegas dentro da Novo e em palestras, provavelmente a gente achou a pedra fundamental aí desse tratamento. E depois disso a gente vem desenvolvendo novos tratamentos com eficácia ainda maior, né? Alguns já trazendo benefício cardiovascular. A gente sabe que o paciente com obesidade ele tem um alto risco. A principal causa de morte dele é doença cardiovascular, então a gente já começa a viver uma nova era de não só medicamentos eficazes e seguros, mas que acabam trazendo outros benefícios. Sim. Né? Então, acho que a tecnologia vem nesse encontro de trazer moléculas cada vez mais completas, no sentido do que o paciente precisa, né? Porque ele é um paciente que tem uma doença crônica, a gente já pontuou, mas que está associado a uma série de outros riscos. Sim, sim. Né? Então, o que a gente puder trazer de benefício nesse leque, melhor. Né? E a gente tem hoje disponível para tratamento com a mais alta eficácia a cirurgia bariátrica, né, que leva a reduções de peso acima de 25% ou mesmo 30%, né, e a gente está buscando, com tecnologia, com desenvolvimento de novas moléculas, preencher essa lacuna que existe entre o que um tratamento medicamentoso entrega para o paciente em termos de eficácia e a cirurgia bariátrica. Né? A gente sabe que a cirurgia não vai estar disponível para todo mundo, então acho que a gente está chegando neste momento. Né? E se a gente olha para outras doenças crônicas e trazendo de novo a analogia, diabetes, pressão alta, a gente tem um leque de opções terapêuticas. Né? Então acho que a gente chegou a hora da obesidade. Eu diria assim, a tecnologia está contribuindo. Né? Então acho que esse é o principal ponto. E quais são as ações de incentivos que podem ser realizadas de um modo geral para auxiliar nesse combate à obesidade, fora essa parte da tecnologia, doutora? Eu acho, de novo, vou pontuar a questão do combate ao estigma. A gente precisa olhar o paciente de uma forma diferente. Atenção, sem preconceito, né? Sem estigma, e todo mundo. Né? Eu acho que todos ao redor. Porque talvez esse seja o maior dano. Né? Porque isso também impacta muito a saúde mental. Com certeza. Né? A gente evoluiu no sentido de desenvolver medicamentos, né? Não é uma jornada simples, não é uma jornada fácil, mas a gente hoje tem medicamentos seguros e eficazes, né? Mas existe ainda um trabalho grande
que é essa questão aí de conscientização mesmo, de awareness, né? A gente não vê esse preconceito frente a um paciente com câncer ou um paciente, de novo, com outra doença crônica, mas para o paciente com obesidade ainda isso é muito presente no nosso dia a dia, né? Então, acho que o próprio canal de comunicação é um canal super importante, né? Como a gente olha para esse paciente, para essa pessoa com obesidade. E aí a pergunta de milhões, doutora, para a gente encerrar. Obesidade tem cura? Ainda não, mas acho que a gente tem um caminho que está muito iluminado, digamos assim, porque a gente tem não só a Novo Nordisk, mas outras empresas muito focadas em desenvolver soluções efetivas para os pacientes, né? E quem sabe um dia, né? Eu acho que quando tem muita gente olhando e estudando, né, essas lacunas a gente acaba encontrando uma solução, né? Então tem muita gente pensando nesse problema, né? E obviamente que a solução vai chegar. Mas existe também a questão da prevenção, né, doutora? Então dá para se pensar não só na cura, mas para se prevenir, né? Exato, esse é um esforço conjunto. Obviamente a gente tem que olhar para o paciente que está doente hoje. Então a pessoa doente hoje, agora, ela já tem mais soluções. Sim. Mas obviamente o mais importante também é olhar para a prevenção. Né, olhar para essas crianças que já estão acima do peso, com sobrepeso ou mesmo com obesidade, né, olhar para isso, tratar de maneira adequada e para aqueles pacientes de maior risco também, né? Aí a gente já está falando de prevenção. E é importante a gente reforçar também a busca por um profissional, né? E aí não tentar se autocurar, se automedicar. Então é importante a gente enfatizar aqui qual a importância e o papel do profissional da saúde nesse momento, né? Bárbara, acho que isso a gente não mencionou na nossa conversa, isso é ponto pacífico, isso é a base de tudo, né? E a obesidade, ela precisa de diferentes olhares, né? Muitas vezes não só o médico gerenciando esse tratamento, né? Mas tem outros profissionais que são tão importantes quanto o médico para olhar, né? Então acho que essa é uma mensagem muito importante que a gente deixa. Muito bom, muito obrigada, doutora Priscila, por compartilhar aqui com a gente o seu conhecimento. Obrigada, foi um prazer. Prazer foi nosso. Bom, as palavras da doutora Priscila certamente ajudarão aí a nossa audiência a entender melhor a obesidade e a importância de um tratamento adequado. Este episódio é uma produção do Estadão Blue Studio com patrocínio da Novo Nordisk, empresa global de saúde que está comprometida com o avanço no cuidado e tratamento da obesidade em todo o mundo. A Novo Nordisk tem investido em pesquisa e no desenvolvimento de soluções inovadoras para ajudar as pessoas a viverem mais e de forma mais saudável, e tem como propósito derrotar as doenças crônicas graves. Se você gostou deste episódio, não se esqueça de compartilhar o conteúdo com seus amigos, com os familiares e também de seguir a Novo Nordisk nas redes sociais. O perfil deles no Instagram é @NovoNordiskBR. É importante dizer que o Nordisk é com K no final, tá? K mudo. Já no Facebook e no YouTube, eles estão como Novo Nordisk Brasil. A informação é uma ferramenta poderosa na prevenção e no tratamento de doenças crônicas. Eu sou a Bárbara Guerra e encontro vocês no próximo episódio. Obrigada.